Olá pessoal, aqui quem fala é o Anderson, né? E essa aqui é a segunda leitura, o texto da segunda leitura, né? Comentado e tal. Então vamos lá então aqui, comentado textualmente, né? Então vamos lá aqui, ó. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Ó, irmãos, ele já se dirige irmãos, né? Porque ó, aos Filipenses, né? Não é uma carta pessoal, digamos assim, né? Para uma pessoa, para um indivíduo, ó. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Então ele começa aqui fazendo umas prescrições aqui, né? Ó, se, né? Ele começa então se, uma suposição, né? Se existe consolação na vida em Cristo, né? Porque o que acontece aqui então? Tá certo, somos filhos de Adão, né? Na verdade, filhos de Deus, né? Mas Deus criou Adão e tal, né? Adão pecou e pelo pecado de Adão, todos os homens foram também, estão contaminados, né? Com a mancha do pecado original, né? Então, somos pecadores. É só Jesus quem não tem a mancha do pecado, né? Jesus viveu em toda a condição humana menos o pecado e também a Virgem Maria, né? Então, aqui, ó, se existe consolação na vida em Cristo, né? Sabendo que Jesus veio para nos libertar das amarras do pecado, né? Da escravidão do pecado. Então, se existe consolação na vida em Cristo, né? Se já professam isso, né? Já estão, ó. Se existe alento no mútuo amor, né? Alento é assim um descanso, né? Digamos, alento no mútuo amor, né? É assim, se não estão se condenando, né? Se estão vivendo na harmonia, na paz, né? Se são já assim uma comunidade, né? Que já está assim no amor de Cristo, né? Se alento no mútuo amor, um ajuda o outro, vive a fraternidade, a união. Se existe comunhão no espírito, né? Comunhão no espírito aqui diz respeito à espiritualidade, né? Ainda em Cristo, né? Existe comunhão no espírito. Se existe ternura e compaixão, assim, né? Ternura é um carinho, assim, né? Um carinho, uma consideração, é, essas coisas assim da leitura, né? Leitura religiosa, né? Quando se fala aqui assim, ternura, né? Ela é, ela é mais voltada para internamente, né, para um sentimento interno que se mostra externamente também, né, mas é mais uma aqui, ó, é ternura e compaixão, né? Se existe um certo cuidado, uma apreciação do outro quanto filho de Deus, né? E compaixão é paixão, ela significa também sofrer, né? Além dos significados que a gente tem comumente, né? Compaixão é sofrer junto, né? Então, ó, se existe um certo, né? Um certo olhar é, para o outro como na qualidade de filho de Deus e compaixão, né? E sofre junto, né? Sofrimento junto. Tornar então completa a minha alegria, né? Como que diz assim, né? Tornai, irmãos, tornai. Então, tornem, né? Tornem completa a minha alegria aqui, ó. Ou seja, que Paulo exorta a um passo a mais, né? Um passo a mais no caminho de Jesus Cristo aqui, ó. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, né? Evitar divisão, né? É assim, né? Evitar a divisão. Ó, viver em harmonia, procurando a unidade, né? Todos unidos, né? Para seguir Cristo, Cristo, todos unidos para seguir a Cristo. Ó, nada façais por competição ou vanglória,
É conselho isso aqui, né? Obviamente é o conselho, né? Nada façais por competição ou vanglória. Vanglória é assim. Ah, é porque eu faço, né? É um sentimento a si próprio, né? Um, digamos assim, um certo orgulho, né? Tem relação com orgulho e soberba aqui, ó. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Nesse trecho aqui, assim, né? O que me remete é aquela coisa aquela passagem do Evangelho que diz assim, né? Ah, pode um cego guiar outro cego, né? Então tem que ser, né? Tem que ser, tem que guiar sempre para Jesus Cristo, né? E se baseando nos seus ensinamentos, né? Aqui, ó, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Para que tenham, né, entre vocês o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus, né? Bom, aparentemente isso aqui é uma exortação, né? Não, não quero fazer uma análise especificamente sobre isso aqui, né? Mas em todo o contexto aqui, né? Ele guia para Cristo Jesus, né? Para ser como Cristo Jesus, né? A seguir o mandamento: amai-vos uns aos outros, né? Ó, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, né? Usurpar é como quem diz assim que toma o lugar que não lhe pertence, né? No caso assim não fez Jesus Cristo não fez do ser igual a Deus uma usurpação, né? Que ele não quis assim tomar o lugar de Deus, né? Ele já ele era Deus, né? Ele não veio assim usando só poderes de Deus, fazendo uma manifestação miraculosa só, né? E sendo assim só destituído de uma parte humana, né? Porque ele continua aqui no próximo versículo aqui, ó. Ó, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, né? Bom, é aquilo que se diz, né? É Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não era uma usurpação no sentido assim de que ele era só um ser divino ali, é, sendo um poder de Deus, só alguma coisa. Não, ele verdadeiramente homem, né? Também assumindo a condição em tudo, né? Menos no pecado, corpo verdadeiro, né? E tudo mais, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, menos no pecado. Nesse trecho aqui ele não fala, né? Mas a gente sabe que é isso, né? Ó, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo. Encontrado, né? A- pelas encontrado aqui que se diz né, durante a sua passagem, né, as pessoas o viam, né, ó, com aspecto humano. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediente, né? Obediente a Deus, né? Obviamente é Deus Pai, né? Ó, até a morte e morte de cruz. A morte de cruz é extremamente humilhante, né? Reservada aos crimes mais bárbaros, né? Humilhante e dolorosa, né? Ó, por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
aqui, quando diz que Jesus foi obediente até a morte, obviamente não se trata, né? Obviamente não. Na verdade, às vezes assim, né? Até alguns filmes, algumas coisas assim. Até pessoas, às vezes assim a gente fala, né? A gente fala, não, às vezes escuta-se de pessoas assim, né? Ah, mas Deus quis que Jesus, seu filho, viesse assim, mandou ele para morrer na cruz. Não, não é bem isso. Não é bem isso, não. Veja bem, aqui ele foi obediente à vontade de Deus Pai, obviamente. Mas não é que a vontade de Deus Pai seja uma coisa assim. Não, ó, como se ele estivesse falando entre si assim, ó, Jesus, você vai lá, aí você pega e você vai ter que morrer lá. E você vai ter que se entregar lá e eles vão te matar. E é isso, você não tem escapatória, não tem jeito. Você vai lá ter que fazer isso. Não é bem isso que significa ser obediente, né? Até a morte. Significa que a cruz era uma possibilidade, né? Era uma possibilidade. Se, né? Porque o que acontece? Foram os homens que tiveram a decisão, eles tomaram a decisão em seu livre-arbítrio, né? De não aceitar a revelação dada por Jesus, né? Então eles decidiram, né? Não, vamos pegar e matar esse homem, né? Como até então, né? Vamos matar esse homem, né? Porque é impossível isso aí dele ser filho de Deus e tal, não tem jeito, né? Então, assim, né? É, e Deus, assim, né? No mistério que não se tem muito que eu possa falar, né? Mas, assim, Deus, Deus quis que fosse assim, né? Que as nossas decisões, né? Não nossas, como se estivesse já, né, participando daquele ato lá. Aquele ato foi passado, aconteceu, né? Mas as decisões dos seres humanos também influem na criação, né? É isso que significa, né, que Jesus foi obediente. É, a cruz como possibilidade, não que era uma ordem expressa por Deus, teria de ser assim, né? Foi algo que aconteceu. Mas, entretanto, né, pro cristão aqui, né, a gente professa que Jesus, né, foi é, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, né? Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, né? Bom, então é isso, né? Essa é a leitura, né? Então vou fazer uma leitura direta aqui, né? Ó, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, ó. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.